No dia 13 de julho de 2024, Donald Trump foi ferido por um disparo de arma de fogo em um de seus comícios no condado de Butler, na Pensilvânia. Houveram especulações que esse atentado foi forjado para que Trump conseguisse chamar mais atenção e, consequentemente, ganhasse mais votos. Se fosse um atentado planejado, para pensar o seguinte: o Trump ele iria ficar muito mais parado, ele ia ficar mais estático, ele não ia ficar fazendo movimentos bruscos igual que ele fez, que foi aquele movimento de virar a cabeça. Seria muito arriscado, seria arriscado até demais. Seria loucura, loucura contra a própria vida dele. Então, não faz sentido. Outra coisa é que houveram especulações que não houve tiros, que não houve balas, que o sangue era falso. E a resposta para isso é que tem uma foto do jornal The New York Times que mostra a bala percorrendo, né? Que mostra uma foto feita por um jornalista e por essa foto mostra a bala antes dela pegar de raspão no Trump, né? Aí você tem que parar para pensar o seguinte: um jornal, que é um dos jornais mais influentes do mundo, se não o mais influente do mundo, por que eles arriscariam perder a credibilidade, perder essa influência, toda essa credibilidade que eles conquistaram, postando uma notícia falsa, uma notícia que talvez eles não tivessem tanta certeza? Então isso já é uma boa resposta. Mas como é que o Trump chegou na política? Como é que ele chegou nesse patamar de ter sido ex-presidente nos Estados Unidos? Ele não é um cara do ramo dos negócios? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da história do Donald Trump. Tudo começou com o pai dele. O pai dele era consultor imobiliário e ele construía casas para as pessoas da classe média no bairro do Queens e no bairro do Brooklyn, em Nova York. Ele não construía só para essas pessoas, ele construía também para os militares, para o exército no geral, né, porque era a época da Segunda Guerra Mundial. Então ele construía também casas, quartéis generais, ou seja, era a Segunda Guerra, pegou lá o limãozinho e ele fez uma limonada, né? Aí passado um tempo, o Trump teve sua adolescência, foi para um colégio militar. Ele também, naquela época, estava tendo a guerra do Vietnã e até o exército tinha chamado ele, né? Tinha chamado ele, mas um pessoal, ele acabou sendo dispensado por conta de um probleminha de saúde. Então, já no início dos anos 70, ele retomou a vida profissional dele, trabalhando com o pai dele. No início dos anos 70, Trump, trabalhando no empreendimento da sua família, ajudou a expandir o business. Na década de 70, havia um hotel em Nova York que havia ido para a ruína, ficou abandonado, já era, por conta que naquela época Nova York estava contaminada por vandalismo e o crime. Então, o que o Trump pensou? Eu posso comprar esse hotel. Ele deu a ideia para o pai dele aceitou. Eles queriam comprar esse hotel, mas eles não tinham capital suficiente para fazer a aquisição daquele empreendimento. Então eles aproveitaram o bom relacionamento que eles tinham com o grupo de hotéis, né, para conseguir realizar essa compra, e também aproveitaram o relacionamento que eles tinham com a prefeitura, e a prefeitura concedeu naquela época 40 anos de isenção de impostos. A prefeitura concedeu esse benefício, pois traria muitos benefícios para a cidade e também traria um maior desenvolvimento para a economia. As obras de restauração do hotel e todos os funcionários, todas as pessoas que você tem que contratar, não só para fazer a obra, mas também a contratação de funcionários de dentro do hotel, né? Garçom, garçonete, recepção, administração, financeiro, enfim. Toda essa necessidade, tanto das obras quanto a contratação de funcionários, alavancaram muito a economia da cidade, e o hotel, depois de ter sido restaurado, fez com que Nova York voltasse a ser referência tanto como cidade, como também em turismo. E o Trump ele foi considerado como um dos principais responsáveis por ter alavancado Nova York. Posteriormente a isso, ainda nos anos 80, ele abriu o Trump Plaza e mais alguns cassinos. Os anos 80 foram anos dourados para o jovem Donald Trump.
Havia muita expectativa em relação aos anos 90 também, mas, devido a uma crise econômica que foi instalada nos Estados Unidos nessa época, o setor imobiliário ficou muito enfraquecido. Consequentemente, afetou os negócios do Trump, tanto que 2/3 da sua fortuna nessa época viraram pó. Então ele chegou quase a decretar falência total. Ainda em meados dos anos 90, Trump começou a se reerguer utilizando a Lei de Proteção contra Falências, que o ajudou a fazer o pagamento das suas dívidas, a quitar as suas dívidas. Além disso, o seu nome era também sua marca, então ele se utilizou da publicidade para que conseguisse ajudar também a fazer o pagamento, todos aqueles pagamentos que ele estava devendo. Então, por exemplo, por meio de livro, entre outros negócios, e parece que tinha até um banco imobiliário, que era como se fosse um banco imobiliário dele, o banco imobiliário do Trump, enfim, que foram business aí relacionados ao nome dele, à marca dele, à publicidade, que é uma área que acabou rendendo aí uma grana para ele que ele fizesse o pagamento de outra área. No final dos anos 90, com o setor imobiliário ficando fortalecido novamente e ele estava se reerguendo, o Deutsche Bank fez um empréstimo de milhões de dólares para que ele pudesse financiar os seus empreendimentos. Dentre eles, o Trump World Center e o Trump International Hotel and Tower. Ele também teve sua trajetória no mundo do entretenimento, onde ele apresentou um programa que se chamava O Aprendiz, que era um programa onde as pessoas disputavam um cargo de gerência. Teve uma audiência muito grande, teve uma audiência absurda, ficando atrás apenas do campeonato da NFL, e tinha aquele famoso bordão conhecido: "Você está demitido". Em 2012, Barack Obama venceu as eleições e foi reeleito novamente. O Trump, ele sempre se mostrava como opositor ao Barack Obama, chegando a afirmar publicamente que Obama não era um cidadão nato americano. Barack Obama não ia deixar barato, então, em um jantar que ele fez na casa dele para vários convidados, com pessoas com alto poder aquisitivo e muita influência, convidou Trump e mais vários convidados. Nesse jantar, Barack Obama fez piadinhas de Trump, acabou humilhando ele, várias pessoas acabaram rindo do Trump também, e isso acendeu nele a chama de querer se tornar presidente e calar todos aqueles que riram dele. Em uma disputa pela cadeira com a Hillary tinha uma grande porcentagem de intenção de votos, só que o Trump acabou dando a volta por cima e acabou ganhando a eleição. Além disso, ele foi considerado o primeiro presidente bilionário dos Estados Unidos, já que nessa época ele já tinha recuperado toda a sua fortuna. No final de seu mandato, querendo conquistar a reeleição, dessa vez Trump estava na disputa pela cadeira junto a Joe Biden. Só que esse era um período diferente, onde estava acontecendo uma pandemia que estava arrasando com as pessoas, uma época bem complicada, e cada um dos candidatos adotou uma estratégia diferente. Enquanto Trump ele fazia seus comícios em um local com centenas de pessoas, o Biden optou por fazer sua campanha de forma online. Isso acabou prejudicando muito o Donald Trump e Biden acabou vencendo a eleição. Antes de Biden tomar posse, Trump havia afirmado que era ele quem tinha ganho a eleição. Isso acabou inflamando os nervos de uma parte da população americana. Com isso, em 6 de janeiro de 2021, o Congresso americano foi invadido pelos eleitores de Trump que queriam impedir que o Biden fosse declarado vitorioso. A oposição afirmou que Trump havia incentivado essa invasão pouco antes da posse. Com isso, o Trump ele acabou sendo destituído da presidência e enfrentou uma batalha judicial enorme para que ele conseguisse disputar a cadeira novamente em 2024. Recentemente, agora no ano de 2024, Trump estava concorrendo com Biden, só que o Biden acabou desistindo por conta de pressões políticas do seu partido. Agora ele está concorrendo com a Kamala Harris, uma disputa acirradíssima, onde as pesquisas prevêem até um possível empate entre os dois no primeiro turno. Como você pode ver, o cara tem uma vida interessante,
com sucessos, fracassos, mas eu acho que isso ensina muito pra gente não ficar desanimado, não desistir. Quando a gente tá num momento mais complicado na nossa vida, num momento não tão favorável. Então isso ensina muito resiliência, mostra também a entrada dele na política, não só nos negócios, mas na política, no entretenimento, qual a utilização da sua marca. E se você quer saber um pouco mais da história do Trump, aí eu te convido você a assistir a série Trump, um sonho americano, que aí você consegue ver com mais detalhes e até ver sobre a vida pessoal dele. Ele tá na terceira esposa, pelo jeito conseguiu fixar nessa. E é isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.